Associação Projeto Vida. Um projeto destinado às pessoas que precisam de ajuda para o tratamento e recuperação de dependentes químicos. Se você tem alguém da família ou amigos que necessitam de ajuda, entre em contato. Temos toda a estrutura física e clínica para melhor tratamento. Entre em contato. Estaremos prontos a atender. Fone 3909-1482. Associação Projeto Vida, em Álvares Machado. Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. Mais uma vez estamos aqui nesta manhã com o nosso programa Propósito de Vida. E hoje gostaria de te convidar para uma mensagem de Deus que vai falar ao seu coração. Qual é o desejo de Deus para a sua vida? Às vezes você tem dúvida do que fazer, qual caminho percorrer, mas hoje, através da palavra de Deus, você vai entender qual é o desejo de Deus em relação à tua vida e de toda a sua família. Assista esta mensagem e tenho certeza que o Espírito Santo falará ao seu coração. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Irmãos, nossa vida é cheia e repleta de escolhas. Todos os dias nós realizamos escolhas, né? Às vezes acabamos de finalizar a Copa do Mundo e várias vezes vários jogos foram terminados por escolhas. Foram por os pênaltis e o goleiro tinha que realizar uma escolha para que lado que ele ia pular. O cobrador também tinha que realizar uma escolha. A vida é cheia de escolhas. Os cientistas, quando analisam o ser humano, eles analisam os seus cromossomos. Mas quando nós realizamos as nossas escolhas, Deus avalia como somos. As nossas escolhas vão determinar, vão mostrar como somos. E eu sempre digo que para você ganhar, você tem que perder. Para você ganhar uma vida de casado, você tem que perder a de solteiro. Para você ganhar uma vida de profissional competente, você tem que abrir mão daqueles momentos que você ficava sem estudar, sem fazer e sem compromisso. Para você ganhar uma vida com Deus, você tem que abrir mão da vida com o mundo. A vida é cheia de escolhas. E muitas pessoas, não poucas, têm trocado a santidade pela felicidade. O desejo de ser feliz está maior do que o desejo de ser santo. O desejo de felicidade tem sido maior do que o desejo de santidade. Às vezes, por 5 minutos de prazer, nós comprometemos toda a vida eterna. Às vezes, por 5 minutos de felicidade, nós comprometemos toda uma vida com Deus. Mas eu quero te dizer, irmãos, muita atenção nas suas escolhas, porque o que você escolher vai determinar aquilo que você vai colher. O que você escolher vai determinar aquilo que você vai colher. E no texto que nós lemos, irmãos, Jesus não determina qual é a porta que você deve escolher, mas o desejo de Deus, como já foi louvado nesta noite, o desejo de Deus é que você entre. Ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que leva o caminho da perdição.
E eu quero te dizer nesta noite, eu quero te dizer nesta ocasião, que existem algumas características da porta larga e existem algumas características da porta estreita. Eu vou começar falando da porta larga, irmãos. É a mais dolorosa, é aquela que nós vemos não poucas, mas muitas pessoas sendo levadas para ela. E eu quero falar 3 características da porta larga, depois eu vou falar 3 características da porta estreita, e depois eu vou falar o resultado e encerro a minha palavra. Mas eu quero te dizer que aquele que escolhe a porta larga, como diz o texto nesta ocasião, a primeira característica é que ele vive uma vida de pecado. Aquele que escolhe a porta larga vive uma vida de pecado. É diferente de cometer pecado. Cometer pecado nós cometemos também, diariamente. Mas aquele que escolhe a porta larga, ele vive a vida de pecado. E eu quero dizer que pecar é errar o alvo. Pecar é errar o objetivo. Pecar é errar o caminho com Deus. E quando você erra esse caminho, quando você erra esse encontro, você cai nas obras da carne. E eu quero te dizer, a Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo de número 5, do 19 ao 21, a Bíblia diz que as obras da carne são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as porfias, as emulações, são obras da carne. Irmão, eu quero te dizer, nesta ocasião, a porta larga nos conduz às obras da carne. A pessoa que escolhe a porta larga vive um pecado. Eu quero te dizer ainda, uma segunda característica daquele que escolhe a porta larga. Aquele que escolhe a porta larga tem amor pelo mundo. O amor dele está no mundo. Ele não prioriza a vontade de Deus, mas ele prioriza a sua própria vontade. Eu preciso ser feliz, eu preciso me satisfazer, eu preciso estar bem, eu preciso estar feliz. Aquele que escolhe a porta larga prioriza e tem amor pelas coisas do mundo. Eu quero te dizer que ele estabelece as suas próprias leis. Para ele é proibido proibir. Não me proíba disso, não está na lei, eu posso fazer, eu posso realizar. Para ele, ele cria as suas próprias leis. Mas a Bíblia diz, irmãos, em 1 João 2,15, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu quero te dizer, escolha, quando você tiver uma escolha, não escolha a porta larga, porque ela conduz ao amor próprio, ela conduz a você mesmo, e você não prioriza o amor de Deus, você prioriza o amor do mundo. Eu quero te dizer, pais, mães, filhos, filhas aqui presentes, às vezes você precisa refletir como tem sido a sua vida, como você tem conduzido o seu dia a dia. São os seus olhos que guiam os seus objetivos ou os seus objetivos que guiam os seus olhos? Vou ser mais claro, irmão. Quando passa uma moça bonita, você, com os seus olhos, muda os seus objetivos? Ou o seu objetivo de salvação, o seu objetivo de priorizar a família, de priorizar a sua santidade, de priorizar a sua vida com Deus, fala mais alto? São os seus olhos que guiam os seus objetivos? Ou os seus objetivos que guiam os seus olhos? Quando o homem e a mulher têm os objetivos que guiam os olhos, passa esse, passa aquele, passa uma proposta de corrupção, passa uma proposta que vai fazer mal a algum irmão,
mas os seus olhos estão focados na vida eterna. Os seus olhos estão focados na sua família. Os seus olhos estão focados no Senhor. É bom você refletir. Quem que guia quem? Os olhos guiam os objetivos ou os objetivos que guiam os olhos? Você quer ver uma terceira coisa de quem escolhe a porta larga? Você quer ver uma terceira coisa? Não dá plena importância para Deus. Aquele que escolhe a porta larga não prioriza, não dá importância para Deus. Ele adora a Deus, pode até dizer: eu sou crente, eu sou cristão, mas eu preciso, no fim do ano, ir lá pular minhas ondinhas, porque dá sorte, né? Eu quero estar de bem também, eu tenho que pular as ondas. Na virada do ano eu tenho que pôr uma roupa íntima da cor branca, porque, né? Não posso passar debaixo de escada. Nossa, hoje cruzou um gato preto na minha frente, né? Eu acredito em Deus, eu sou cristão, mas eu tenho uma pirâmide lá, irmão, que na hora que eu estou no apuro, eu olho para aquela pirâmide. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Você não está priorizando ou dando importância a Deus. A Bíblia diz que nós não podemos cochear em dois pensamentos. Eu creio que Deus é suficiente para você. Ele tem o melhor para a sua vida. E Ele é o Deus de todas as coisas. Aliás, Ele diz: em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Ele tem vitória para você. Ele tem o melhor para você. O salmista diz lá no Salmo de número 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite, de dia e de noite. Irmãos, escolha o Senhor. Agora eu quero falar daqueles que escolhem a porta estreita, aquele que resolveu escolher a porta estreita. E ele possui também algumas características. E a primeira característica, irmão, daquele que escolheu a porta estreita é: renuncia a si mesmo. Você que escolheu a porta estreita, você tem que renunciar. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo de número 9, verso de número 23: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e siga-me. Irmãos, eu não sei se a sua cruz é na família, eu não sei se a sua cruz é financeira, eu não sei se a sua cruz é emocional, eu não sei se a sua cruz é sentimental, eu não sei. Mas o Senhor manda te dizer: você vai ser vencedor, você vai ter vitória, Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar. Mas é necessário você negar a si mesmo. Às vezes a sua natureza dá vontade de reagir, dá vontade de falar, dá vontade de questionar. Mas o Senhor manda te dizer nesta ocasião: pegue a sua cruz, negue a si mesmo, todos os dias, e siga-me, e você vai vencer, e o nome dele vai ser glorificado, e o nome dele vai ser exaltado. A Bíblia diz ainda, irmãos, no livro de Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 17: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne. Todos os dias, você tem que lutar contra você mesmo. É o espírito lutando contra a carne, é o espírito lutando contra a natureza, é o espírito tentando vencer os seus desejos, tentando vencer a sua natureza. É mais ou menos assim, irmãos. É como um serial killer, é como uma pessoa que tem que todos os dias matar aquele desejo antigo, matar aquele desejo quando ela é do mundo. Todos os dias você tem que matar o Adão antigo da sua vida. Você era nervoso, você era uma pessoa que tinha ira, você todos os dias tem que vencer a si mesmo. Eu conheço alguns irmãos que dizem assim: pastor, eu quero batizar.
batiza tudo, mas não batiza o meu braço não, porque eu tenho um acerto para fazer com o irmão meu, então o senhor batiza o resto, mas o braço você não batiza não. Tem outros irmãos que dizem assim: ah, pastor, mas eu não vou aguentar essa ofensa, esse irmão me ofendeu muito, aqui é sangue de nordestino, aqui é sangue de espanhol. E eu falo para ele: irmão, deixa prevalecer na sua vida o sangue de Jesus, deixa prevalecer na sua vida o sangue do Cordeiro, é Ele que vai te dar vitória. Vença o homem velho, aquele que quiser entrar pela porta estreita tem que vencer a si mesmo. Na época, os gregos, irmãos, quando alguém praticava um homicídio, para a pessoa se lembrar daquele crime, o corpo da pessoa que tinha sido morta era amarrado e ficava de 3 a 4 dias amarrado, para ele sentir o cheiro do pecado, para ele sentir o cheiro. A Bíblia diz no livro de Romanos 7:24, Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu quero te dizer uma coisa: se você deseja entrar pela porta estreita, você vai ter que renunciar a si mesmo, você vai ter que negar a sua natureza, mas o nome dele vai ser glorificado, o nome dele vai ser exaltado na sua vida. Uma segunda coisa, irmãos, de quem quer entrar pela porta estreita: você tem que seguir a Jesus. Aprenda a seguir a Jesus. E o que fazer para seguir a Jesus? Você tem que aceitá-lo, reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador e viver aqui nessa terra com o exemplo de que ele viveu, fazendo as mesmas coisas, tendo o caráter de Cristo, tendo a limpeza de Cristo, tendo o perdão no coração que Cristo tinha. Você tem que seguir a Jesus. Antes de tomar uma decisão, antes de fazer alguma coisa, pergunte a si mesmo: o que Cristo faria nesta situação? Como ele reagiria? Às vezes é fácil agir como Cristo, difícil é reagir como Cristo. Às vezes, quando alguém te ofende, é difícil apanhar numa face e dar a outra face, mas é assim que Jesus nos ensina. Você tem que seguir a Jesus. A Bíblia diz no livro de Mateus 6, de número 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Priorize o reino de Deus. A Bíblia diz ainda, irmãos, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de número 3, a vontade de Deus, e por que não falar o desejo de Deus? O desejo de Deus é que você seja santo, o desejo de Deus é de santificação. A Bíblia diz ainda, irmãos, no livro de Romanos, capítulo de número 12, verso também de número 12, você não deve se render a este mundo, você deve ter uma vida voltada em oração. Você sabia que a oração é como uma injeção, certamente ela vai fazer efeito. Para uns ela faz efeito na hora, para outros daqui uma semana, para outros daqui um mês, mas certamente Deus vai recolher as suas orações, Deus vai recolher esse seu clamor. A Bíblia diz ainda, irmãos, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 18, em tudo, ele não diz em algumas coisas, ele diz: em tudo, dai graças a Deus. Você está ganhando dinheiro? Dá graças a Deus. Você está perdendo dinheiro? Graças a Deus. Você está com um problema na família? Graças a Deus. Você está indo bem na família? Graças a Deus. Você está indo para a Galileia? Graças a Deus. Você está indo para o Calvário? Graças a Deus. Vai glorificando ao nome do Senhor. O evangelho às vezes é ilógico, você não está entendendo, mas Deus está trabalhando nessa situação. Ao final dos tempos, o nome dele vai ser glorificado. O povo não entende, o mundo não entende os cristãos, porque ele está passando dificuldade e está na igreja glorificando, está na igreja adorando. Eu não entendo, ele podia estar chorando, ele podia estar murmurando, mas ele está glorificando, porque ele sabe que ao final o seu Redentor vive e se levantará para te dar vitória, para te dar a vitória. Irmãos, uma segunda característica, uma terceira característica de quem entra pela porta estreita. Primeiro, ele renuncia a si mesmo.
Segundo, ele segue a Jesus. Terceiro, irmãos, ele produz os frutos do Espírito e também está preparado para as rejeições desse mundo. Eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 11, que o Espírito Santo reparte os seus dons e distribui ao seu povo como ele quer. Dons do Espírito é uma coisa, fruto do Espírito é outra coisa. O cristão verdadeiro, irmãos, a gente conhece ele pelos frutos do Espírito. A gente precisa, o dom do Espírito é algo que a gente recebe de Deus, a gente recebe do Espírito Santo. O fruto do Espírito é aquilo que a gente envia para Deus, envia para o Espírito Santo de Deus. O cristão verdadeiro, aquele que entra pela porta estreita, ele produz os frutos do Espírito. E quais são os frutos do Espírito, irmãos? São frutos do Espírito: o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a fé. Todas estas coisas são o fruto do Espírito. Então, quando você é amoroso, quando você é pacificador, quando você é longânimo em tomar decisão, quando você tem fé, você produz os frutos do Espírito. Mas eu estou falando do amor, o amor que a Bíblia se refere aqui, irmãos, é um amor diferenciado, não é um amor raso, não é um amor que se acaba no primeiro desejo que não foi completado, não é um amor que acaba no primeiro momento de conflito, é um amor genuíno, não é um amor eros entre homem e mulher, não é um amor filho entre amigos, não é um amor estorge entre filhos e pais, é o amor ágape, é aquele amor de Deus, é aquele amor que é ilógico também, é um amor que Deus tem para com os seus filhos. Você não escolheu a Deus, você não escolheu Jesus, mas você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Você é um escolhido. Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo, decidiu te amar. Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele decidiu te amar. E é aquele amor, irmão, que não recebe nada em troca. Nós estamos acostumados ao amor interessado. E por que não dizer ao amor com utilidade? Até quando você me é útil? O meu esposo é útil porque ele trabalha, põe comida em casa. A minha esposa é útil porque ela cuida dos filhos. Mas vai chegar um momento que vocês vão ficar tão idosos que você não tem mais utilidade. É mais ou menos nesse momento. É aquele amor que você não serve para nada, mas eu não sei viver sem você. É aquele amor que você não realiza nada, mas eu não sei ficar sem a tua presença. Esse é o amor que Deus tem pelos seus filhos. Você é amado de Deus. E você, quando produz os frutos do Espírito, tem esse amor ágape. É um mendigo, é um drogado, é aquele que não tem nada para te dar em troca, mas você o ama em Cristo Jesus. Você produz os frutos do Espírito. E eu quero finalizar minha palavra dizendo: quais são os resultados da porta larga e quais são os resultados da porta estreita? E o resultado, irmãos, da porta larga, esse é difícil, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia ainda diz o seguinte: quem entra pela porta larga, Mateus 25:30, Mateus 25:30, a Bíblia diz que no final, quem escolheu a porta larga, o caminho do inferno, o caminho do pecado, vai ser pranto e ranger de dentes, vai ser sofrimento eterno. Escolha, quem escolhe o caminho da porta larga. A Bíblia diz também no livro de Mateus 10:28, que é sofrimento para a alma e é sofrimento para o corpo. Vai ser um sofrimento de trevas eternas, irmãos. E é um sofrimento sozinho. Você não vai ter ninguém para abraçar. Você está aqui no inferno junto comigo, nós estamos nessa dificuldade. Não, a Bíblia diz que é trevas eternas. Irmãos, não escolha a porta larga. O desejo de Deus é que você entre pela porta estreita. E eu também quero compartilhar com você, para terminar a minha palavra. Eu quero dizer para você, qual é o resultado de quem escolhe a porta estreita. E a Bíblia diz que Deus deseja, o desejo de Deus é que você entre pela porta estreita. A Bíblia diz no livro de João 11:25,
vida eterna. A Bíblia diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive, nunca morrerá. Se você escolheu a porta estreita, irmãos, você está vivo? Se aconteceu o arrebatamento, você nunca vai morrer, nunca morrerá. Aquele que está morto vai ressuscitar, e aquele que está vivo nunca morrerá. Esse é o desejo de Deus, que você entre pela porta estreita. E a Bíblia diz ainda, no livro de Apocalipse, capítulo de número 21, verso de número 1 e 2, que Deus tem preparado para você um novo céu e uma nova terra. A Bíblia diz que o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem desceu ao coração do homem, é isso que Ele tem preparado para aqueles que escolhem a porta estreita. É isso que Ele tem preparado para os escolhidos dEle. A Bíblia diz ainda, irmãos, que é 2 Coríntios 12, verso 2 até o verso 4, que existe um paraíso eterno te esperando. É um terceiro céu. E eu quero te dizer, finalizando, em Apocalipse 2:7, a Bíblia diz que ao que vencer, aquele que entrar pela porta estreita, ao que vencer, ele vai comer da árvore da vida. Eu quero te dizer, meu amado e minha amada, Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Deus deu a mim e a você a livre escolha. Mas o desejo dele, o desejo de Deus, é que você entre pela porta estreita. Porque tudo na vida tem um preço, tudo na vida tem um custo. Uma determinada feita, lá no livro de Marcos 10:44, os discípulos estavam reunidos e discutindo quem seria o maior entre eles. Estavam lá discutindo e Pedro diz: não, eu sou o maior, que eu sou o mais ousado. Aí André falou: não, mas eu sou o maior, porque eu que levei vocês a Jesus. Quando aconteceu isso, Jesus então pede uma bacia com água e diz: aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. E ele pega essa bacia com água e começa a lavar os pés de discípulo por discípulo, mostrando que se você quer ser o maior, sirva a todos. Algumas horas depois ele seria crucificado, mas primeiro ele demonstra o exemplo de humildade. Algumas horas depois nós vemos um segundo homem, que pede também uma bacia com água. Agora um homem de nome Pilatos, mas totalmente diferente de Jesus. Ele pede a bacia com água para lavar as mãos e enxugá-las, dizendo e se isentando da responsabilidade. Eu quero te dizer, Deus hoje te chama para que você seja servo, para que você tenha um encontro genuíno com Ele, para que você seja e entre pela porta estreita. O desejo de Deus é que você tenha vida e vida em abundância. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração sobre qual é a porta que você tem que entrar. Ainda que seja mais apertada, ainda que seja mais estreita, mas Deus deseja que você entre pela porta estreita. E o teu nome vai ser glorificado na tua vida. E eu tenho certeza que grandes coisas tem o Senhor para realizar na sua vida. Nesse momento, para selarmos este momento de comunhão, eu queria te convidar a curvar a sua cabeça para juntos realizarmos uma oração em favor da sua família, em favor da tua vida e de todos aqueles que te rodeiam. Pai de poder, Pai de graça, mais uma vez nos apresentamos diante da Tua presença, ó Deus, para Te louvar, para Te engrandecer, para Te glorificar, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. Neste momento nós clamamos a Ti, ó Deus, para que alcance todas essas pessoas que estão nos acompanhando em seus lares, em suas casas, ó Deus, visita o enfermo, ó Pai, visita aquele que tem questões emocionais, questões psicológicas, ó Deus, vai trabalhando em todas as áreas, na área financeira, na família, ó Deus, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que através do Teu nome, muitas coisas podem ser realizadas. Ó Deus, repreenda todo o mal sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Nós Te louvamos, crendo na Tua vitória, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Associação Projeto Vida.
Um projeto destinado às pessoas que precisam de ajuda para o tratamento e recuperação de dependentes químicos. Se você tem alguém da família ou amigos que necessitam de ajuda, entre em contato. Temos toda a estrutura física e clínica para melhor tratamento. Entre em contato. Estaremos prontos a atender. Fone 3909-1482. Associação Projeto Vida, em Álvares Machado.